Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, por aqueles que se encontram pelas ruas, pelos que estão passando pela prova da doença. Que Deus possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós retomaremos o estudo do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. E o Evangelho nos diz: os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapartados. O princípio oposto é o que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição e pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A reencarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se encontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e os outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procuram fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. E por quê, meus amigos? Porque aprendemos o verdadeiro amor, Quando ele fala mais purificado, devemos pensar nessa busca e nesse entendimento, como narra Paulo de Tarso, um amor paciente, que é bondoso, que não é invejoso, que não é arrogante, que não ensoberbece, não é ambicioso e nem busca seus próprios interesses. Não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal, não se alegra com as injustiças, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, porque é o amor verdadeiro, E continuando, assim eles poderiam percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir
no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. As mortes as separam na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada tem de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons, e pelas atenções que deles recebem, seu caráter se branda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre raças e povos. O medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhes estiverem ligados na terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a preexistência da alma, e as almas, sendo criadas ao mesmo tempo em que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho e a união das famílias ficam assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os laços de simpatia. Isso no tocante ao passado, quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio antirreencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno. Ou seja, existem somente dois lugares, o céu e o inferno. Imagine em uma única existência, Deus seria injusto de não nos dar uma oportunidade de reparar os nossos erros? Não é isso que a gente aprende no Espiritismo, A gente aprende que a gente já reencarnou várias vezes e ainda temos muito que reencarnar, Porque a gente precisa lapidar o nosso espírito.
né? Equilibrar essa balança intelectual e moral. E continuando, ficam assim imediatamente separadas para sempre, ou seja, um vai para o céu e outro para o inferno, sem esperanças de jamais se reunirem de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos não têm nunca a certeza de reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Como isso é reconfortante, né? Quando a gente pensa naquele ente querido que a gente ama tanto, né? Porque não é porque desencarnou que a gente deixou de amar, né? Muito pelo contrário, o amor aumenta cada vez mais, né? Ter a certeza de um dia poder reencontrar, né? Eu acho isso é uma das coisas mais lindas da doutrina, que conforta a cada um de nós, né? Essa certeza de um dia poder reencontrar aqueles que tanto amamos, né? E continuando, se há os que fracassam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Então, existem aqueles que são mais persistentes, querem continuar no erro, né? Só que nem por isso existe a separação definitiva, né? Se estamos ligados nesse vínculo, nessa união, nesse vínculo familiar, né? E essa família universal, juntos nós ajudaremos uns aos outros, assim como muitos nos têm ajudado, né? Encorajando, como ele diz, amparando, para que a gente consiga evoluir cada dia um pouquinho, né? E continuando aqui o Evangelho, com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, de que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. A primeira é o nada, segundo a doutrina do materialista. Morreu, acabou. Muitas pessoas ainda falam isso, né? A segunda, absorção no todo universal, segundo a doutrina pateísta, que crê que o universo e a natureza e Deus formam um todo. A terceira, a conservação da individualidade, com fixação definitiva na sorte, segundo a doutrina da Igreja. A questão de céu e o inferno, né? E a quarta, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina dos espíritos. A doutrina espírita, desculpa. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é o inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é isso que constitui a verdadeira família, que é a doutrina espírita, né? E aí, agora nós vamos ler o trecho de Instruções dos Espíritos. E o item 1 fala sobre limites da encarnação. E ele nos diz: quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialista desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica.
Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por confundir-se com o espírito, de acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver. Ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse espírito. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que à medida que a gente vai evoluindo, não é mais necessário que haja a reencarnação. A gente vai se depurando. É o que a gente fala de lapidar, vai deixar de ser menos... à medida que a gente vai evoluindo, se apresenta menos compacto, menos pesado, menos grosseiro, que eu equilibre os meus pensamentos, os meus sentimentos, a moral, Aí não há mais a necessidade da reencarnação. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda a parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhe foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda que considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga, o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. E o item 2 fala sobre a necessidade da reencarnação. E ele nos diz: a encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estarão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução de Deus lhe confiou. É ainda necessário por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos, e é por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório, é uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como a primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus concede, retardam o seu progresso. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem, e é então que a reencarnação se torna um castigo. Uma observação, uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença.
O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldade. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui a punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. Ou seja, não é a encarnação, a reencarnação que se torna aqui um martírio, e sim a necessidade da gente passar de novo pelas provas que constitui essa dificuldade, né? Porque como ele nos diz aqui, muitas vezes a gente pula etapas. Tem a questão da preguiça, da negligência também, né? E aí eu me acomodo e depois eu vou ter que voltar aqui para fazer de novo. Continuando, é o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corpórea cheia de angústia, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar-se uma só vez num mesmo globo e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral, que não é o que acontece, né, meus irmãos? As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem a percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se pusessem de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas e tendo em conta as suas relações anteriores. Quis ainda fundar uma base espiritual, os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. E agora, para finalizar esse texto, essa leitura de hoje, gostaria de dividir com vocês uma mensagem extraída do livro Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver, psicografada por Francisco do Espírito Santo Neto e ditado por Hamed, editora Boa Nova. E ele nos diz: nascestes no lar que precisava, vestiste o corpo físico que merecias, moras aonde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes
seus amigos, são as almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e de atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada. Não reclames, nem te faças vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que possamos refletir sobre essas frases. A mudança está e sempre esteve em nossas mãos. Se a vida não está sendo fácil, como nos diz o texto, reprograma tudo e busca o bem, que viverás melhor. E já que não podemos mudar o passado, podemos a cada manhã, quando Deus coloca em nossa cabeceira uma folha em branco, reescrever o nosso futuro e recomeçar para fazer um novo fim. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Mas como toda quarta-feira, vamos, antes de iniciar a leitura do livro, contar aí uma pequena história. Essa história até é repetitiva, alguns acredito vão se lembrar, mas como ela é muito solicitada toda vez que a gente conta uma historinha, vamos repeti-la aí, tá bom? O título é O Tapetinho Vermelho e baseia-se, não que se baseie, na realidade a introdução é feita pelo Pastorinho aí do livro Minutos de Luz, onde ele diz: existem orações que chegam às mais elevadas esferas do invisível, outras não conseguem atravessar o telhado. Orar é conversar com Deus, com a linguagem inarticulada do coração. Vamos à nossa historinha. Uma pobre mulher morava em uma humilde casinha com sua neta muito doente. Como não tinha dinheiro sequer para levá-la a um médico, e vendo que, apesar de seus muito cuidados e remédios com ervas, a pobre criança piorava cada dia, resolveu iniciar a caminhada de 2 horas até a cidade próxima em busca de ajuda. Chegando ao único hospital público da região, foi aconselhada a voltar para casa e trazer a neta junto para que fosse examinada. Quando ia voltando, já desesperada, por saber que sua neta não conseguia sequer levantar da cama, a senhora passou em frente a uma igreja e, como tinha muita fé em Deus, apesar de nunca ter entrado em uma igreja, resolveu pedir ajuda. Ao entrar, encontrou algumas senhoras ajoelhadas no chão, fazendo orações. As senhoras receberam a visitante e, após se inteirarem da história, a convidaram para se ajoelhar e orar pela criança. Após quase 1 hora de fervorosas orações e pedidos de intercessão ao Pai, as senhoras já iam se levantando quando a mulher lhes disse: eu também gostaria de fazer uma oração.
E vendo que se tratava de uma mulher de pouca cultura, as senhoras retrucaram: não é necessário. Com nossas orações, com certeza, sua neta irá melhorar. Ainda assim, a senhora insistiu em orar e começou: Deus, sou eu. Olha, a minha neta está muito doente. Então, eu gostaria que você fosse lá curar ela. Deus, você pega uma caneta que eu vou dizer onde fica. As senhoras estranharam, mas continuaram ouvindo. Já está com a caneta, Deus? Você vai seguindo o caminho de volta para Belo Horizonte e quando passar o rio com a ponte, você entra na segunda estradinha de barro. Não vai errar, tá? As senhoras já estavam se esforçando para não rir, mas ela continuou. Seguindo mais uns 20 minutinhos, tem uma vendinha. Entra na rua depois da mangueira, que o meu barraquinho é o último da rua. Pode ir entrando, que não tem cachorro não. As senhoras começaram a se indignar com a situação. Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. O senhor pega a chave, entra e cura a minha netinha. Mas, olha só, Deus, por favor, não esquece de colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar quando chego em casa. As senhoras interromperam, considerando ultrajante aquela situação, dizendo que não era assim que se deveria orar, mas que ela poderia ir para casa sossegada, pois elas eram pessoas de muita fé e Deus, com certeza, iria ouvir as preces e curar a menina. A senhora foi para casa um pouco desconsolada. Porém, ao entrar em sua casinha, sua neta veio correndo lhe receber. Minha neta, você está de pé? Como é possível? E a menina explicou. Eu ouvi um barulho na porta e pensei que era a senhora voltando. Porém, entrou um homem muito alto e com um vestido branco em meu quarto e mandou que eu me levantasse. Não sei como, mas eu simplesmente me levantei. E quase em prantos a menina continuou. Depois ele sorriu, beijou minha testa e disse que tinha que ir embora, mas pediu que avisasse a senhora que ele ia deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho. Então fica aí a nossa historinha de hoje e nós vamos passar então a leitura do nosso livro. Do capítulo 15 do livro, que fala sobre a psicofonia, nós estávamos lendo o item 7, cujo título é Autonomia. Então vamos dar início do lugar onde paramos na semana passada. Vamos lá então. Não que se deva culpar o médium por essa atitude restritiva, mas a sua formação, que não foi adequada. Criou-se, na mente de alguns responsáveis pela tarefa de treinamento dos médiuns, tal pavor ante o fantasma do animismo que em qualquer participação do médium na comunicação é considerada censurável e indesejável. No entanto, essa mesma mentalidade acaba empurrando o intermediário para o outro extremo, ao obrigá-lo ao que estou chamando de pasteurização da comunicação, inibindo qualquer palavra mais ríspida, qualquer gesto ou tom de voz diferente. Para esses dirigentes, o médium tem de falar com a sua própria voz, sem movimentar as mãos, sem abrir os olhos, sem
deixar passar expressões que, afinal de contas, autenticam a presença de uma entidade com tais ou quais problemas, pois não é totalmente diferente da sua a personalidade do ser que ali está tentando comunicar-se. Como vamos exigir que sejam idênticos na maneira de expressar-se? Creio que a autonomia das entidades manifestantes ficou bem caracterizada em cerca de meia centena de narrativas reunidas sob o título Histórias que os Espíritos Contaram. Cada narrador é uma personalidade bem marcada nas suas atitudes, na linguagem, no tom de voz, na sua postura ante a vida. Se os dirigentes criarem exageradas inibições no médium, este não conseguirá dar autenticidade às comunicações. E mais, o espírito manifestante não logrará sequer discordar do doutrinador por causa da dominação que este exerce sobre o médium. Não que sua autoridade se estenda ao espírito, mas é que o médium acaba com as suas inibições, inibindo o próprio manifestante. Como vimos ainda há pouco, o espírito só consegue dizer impropérios quando encontra campo para isso no médium. Da mesma forma, não consegue dizê-los, ainda que o desejasse, se o médium não lhe dá condições. Como dissemos, o médium não tem, neste caso, as tomadas próprias. Da mesma forma, se o médium trabalha assustado, temendo a autoridade inibidora do doutrinador, a comunicação se trunca e se deforma irremediavelmente. Há doutrinadores desastrados que, terminada a sessão, se dirigem aos médiuns para censurá-los publicamente por terem permitido que o espírito alterasse a voz, manifestasse sua indignação de maneira mais veemente ou até que ousasse discordar dele, doutrinador. E lá vem a recomendação. É preciso controlar estas expansões indesejáveis. Mas, Deus do céu, o espírito não está ali precisamente para debater os seus problemas, mostrar a sua indignação e dizer por que razão está indignado? Como fazê-lo? Com as mãos tranquilamente depositadas sobre a mesa, os olhos fechados, a voz monocórdia, inexpressiva, sem um gesto, sem um olhar, sem uma palavra mais veemente? A esta altura, não é mais o espírito que se manifesta, e sim aquilo que o médium permite que seja peneirado. Aí sim, o fenômeno terá muito mais de animismo do que de mediunidade. O assunto exige ainda algumas explorações adicionais em maior profundidade, porque no grupo em que Regina colabora com a sua mediunidade, também praticamos a regressão da memória nos espíritos por meio da magnetização. E aí vem o item 8, que fala sobre regressão da memória e mediunidade. Duas posturas essenciais é necessário colocar aqui. Primeira, é preciso deixar falar o espírito tão livremente quanto possível, dentro das normas habituais de procedimento, a fim de que possamos ter uma visão nítida da sua problemática. Do contrário, não poderemos ajudá-lo. E mais, nessa fase de exame, nas profundezas das suas dores, ele não deve estar magnetizado ou hipnotizado e, portanto, deve preceder a qualquer tentativa de magnetização
para que ele fale exatamente o que sente no momento. Segunda observação: mesmo depois de hipnotizado ou magnetizado e regredido no tempo, em busca de suas memórias pregressas, ele não está à mercê da vontade e do arbítrio do doutrinador ou do magnetizador. É certo que ele experimenta quase sempre uma compulsão de dizer coisas que, sob condições normais, ele não diria. Não, porém, que isto seja induzido. Ouvimos com frequência ele ou ela declarar que não sabe por que está dizendo isto ou aquilo. Observamo-lo inicialmente a resistir à magnetização e, posteriormente, a relutar em dizer o que ele sabe que precisa dizer. Nunca, porém, é forçado a dizer o que não quer. Pelo contrário, frequentemente pedimos que ele diga apenas o que deseja. O objetivo da regressão, dizemos, não é forçá-lo a contar a sua história para satisfazer eventuais curiosidades, mas sim para que tome conhecimento dos fantasmas e das aflições que ele traz arquivados na sua memória e que ele bloqueou para esconder-se por algum tempo da dor. Por isso, hipnotizado ou não, o espírito não apenas é deixado livre para expressar seu pensamento e suas emoções, mas é até estimulado a fazê-lo, a fim de que possamos avaliar toda a extensão de sua dor, de suas angústias, e podermos, dessa maneira, ajudá-lo a resolver seus impasses. Do tema específico da regressão da memória, cuidou o livro A Memória ao Tempo, ao passo que algumas referências constam do Diálogo com as Sombras. Julgo oportuno, contudo, uma breve notícia aqui. Depois de alguns anos de pesquisa teórica e experimental com a regressão da memória em seres encarnados, comecei a aplicá-la como valioso instrumento auxiliar ao trabalho mediúnico em geral, e de modo especial aos casos de doutrinação. A técnica é de grande eficácia nos casos em que o espírito manifestante se coloca obstinadamente na posição de quem está apenas cobrando uma dívida, no exercício pleno de um direito que lhe asseguram as leis divinas, ao vingar-se de alguém que no passado tenha cometido contra ele atrocidades e arbitrariedades. Bom, em princípio isso é verdadeiro, pois é fato que a lei autoriza, ou melhor, tolera ou permite a cobrança da dívida kármica. O Cristo advertiu a propósito que o pecador é escravo do pecado, que nossas faltas nos seriam cobradas até o último centavo, ou ceitil, como dizem as Escrituras, e que não insistíssemos nelas para que não nos acontecesse ainda pior. Não há dúvida, portanto, de que ele caracterizou com nitidez incontroversa a conexão entre erro e dor, crime e reparação. Isso não quer dizer, contudo, que a vítima tenha de tomar a vingança em suas mãos ou assumir a postura de cobrador para que a reparação se faça perante a lei cósmica que regula o equilíbrio ético do universo. Quer ele se vingue ou não, o devedor tem seus ajustes programados inapelavelmente perante esta lei imburlável, como todas as que compõem o Código Divino. Antes de ser cometida contra indivíduos, as nossas faltas são primariamente contra a lei. E a lei
teremos de responder por elas mais do que a vítima. E por isso, quando alguém assume o papel do vingador ou do cobrador, dá-se mal, porque reabre o ciclo da dor que virá como reação futura. E foi por isso que o Cristo prescreveu o perdão universal 70 vezes 7. Por quê? Perdoando, estamos nos libertando da dor. Caberá ao algoz fazer o mesmo, pelos processos que lhe forem prescritos no devido tempo. O problema é que isto é filosofia demais para quem está condicionado ao ódio, a devoradora paixão da vingança. Tem-se a ilusão de que a vingança aplaca as dores quando as cultiva e nutre, prolongando-as no tempo. Acha-se que, vingando, se liberta, quando, ao contrário, fica-se preso ao antigo algoz convertido em vítima. E não há como sair, à simples força de argumentos, deste terrível círculo vicioso. E é diante deste semelhante impasse que costumamos recorrer à técnica da regressão da memória, para que o vingador seja confrontado com o seu passado e se certifique das razões pelas quais sofreu as aflições que lhe foram impostas pela sua vítima de hoje. Da mesma forma que esta vítima abriu suas guardas e se expôs aos impactos do ódio, submetendo-se aos trâmites da vingança, porque errou contra o seu carrasco de hoje. Este sofreu anteriormente também porque a mesma lei atuou, em sentido inverso, ou seja, sobre ele, cobrando-lhe alguma falta cometida contra alguém. O objetivo da regressão, portanto, é ir buscar, na memória do vingador de hoje, o episódio que o expôs aos rigores da lei, quando sofreu nas mãos do seu adversário. Se está se vingando, por exemplo, porque lhe exterminaram a família e lhe tomaram os bens, é certo que acabaremos dando com um episódio documentado na sua memória em que ele próprio destruiu a sangue frio famílias inteiras e usurpou bens alheios. Bem, até aqui então a nossa leitura de hoje. Na semana que vem nós continuamos com a leitura deste item, tão interessante aí para nós aí sobre a questão da regressão da memória. Vamos agora então encerrar o nosso estudo de hoje, dando graças a Deus por esta oportunidade bendita de aprendizado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos da prática e também do pensamento de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até a nossa próxima quarta-feira.